falo muito de Jones Manuel como alguém que eu gostaria de ter sido na idade dele. Ele é um exemplo daquilo que Plekhanov escreveu quando falou o papel do indivíduo na história. E o papel do indivíduo na história se manifesta claramente, principalmente na determinação de caminhos de vanguarda capazes de compreender qual é o momento de ruptura dentro da realidade concreta com a ordem decadente para a instalação de uma nova ordem. Figuras como Lenin, figuras, enfim, como Robespierre, são figuras que aparecem num processo histórico que, claro, tem qualidades próprias que os outros não têm. O Jones Manuel é uma das pessoas que tem a maior capacidade de memória que eu conheço. Ele lê um livro. Eu, por exemplo, leio um livro, se eu tiver que ler de novo, é como se fosse a primeira vez. Eu posso ter incorporado muita coisa que fica na minha questão de argumentação e tal. Mas o Jones Manuel, e quando eu vou ler esse livro de novo, não raro eu estou pegando isso, eu preciso ler esse livro de novo. Quando eu vou ler, memória, isso aconteceu comigo, aqui pegando o livro da Memórias de Lenin, escrito pela Krupskaya. Eu achava que estava, eu preciso ler esse livro, está aqui, eu não leio. Aí fui pegar para ler, toda a introdução já estava marcada, eu já tinha lido, já tinha marcado coisa em coisa. Então, o que acontece? O Jones Manuel é um cara que pega um livro, ele termina a leitura do livro, ele cita parágrafos de cor dessa leitura. Não é qualquer um que é capaz de fazer isso. Ele guarda para si, ele tem um arquivo interno dentro do cérebro que poucas inteligências artificiais têm. Então, eu valorizo isso. Então, o Jones Manuel, no meu modo de ver, é um dos quadros potencialmente mais fortes para crescer individualmente. Eu tenho até divergência com alguns amigos meus dentro do PCB que têm uma posição mais de rejeição ao que eles chamam de método personalista. Eu digo que ele não tem método personalista. Ele é um jovem favelado, de uma mãe quase órfã de pai, que, superou obstáculos brutais. Além do mais, eu vi um cara mulato, bonito, inteligente pra cacete. Foi a Nova Iguaçu aí há 15 dias, foi um estouro da boiada em Nova Iguaçu. Não sei que político brasileiro, tirando o Glauber Braga aqui do Rio, é capaz de ir a Nova Iguaçu e juntar uma multidão. Então, onde ele vai, ele tem alguma coisa que eu não subestimo. Eu, particularmente, inclusive, Zé Paulo Neto, ironiza muito quando me caracteriza como um apóstolo do cesarismo positivo, porque eu só acredito de revolução com vanguarda organizada. Eu tenho mais preocupação hoje em organizar a esquerda, em ver organizar, quem sou eu para organizar? Em ver a esquerda combativa, a sua vanguarda organizada e unificada, o PCBR, PCB, esquerda do PSOL, que é a minha corrente, fortalecer e tal, formando um bloco, do que dizer, temos que falar com as massas. Você não fala com as massas individualmente, cada um. Isso não existe. Você fala com as massas quando você formula políticas que as massas identificam como do interesse delas. Aí é que você fala com elas. Então, eu acho que o papel, aliás, o que fazer do Lenin é uma experiência disso. Qual é o salto qualitativo do Lenin em relação ao Marx? A transformação do Partido Comunista em instrumento da revolução, trazendo de fora para dentro da classe a consciência da classe para si, da classe que sai da luta puramente econômica e vai para a luta política de transformação qualitativa do regime a partir da sua desconstrução e superação. O Lenin traz do Partido Revolucionário que o Marx não tinha feito, porque o Marx acreditava na espontaneidade da massa proletária para fazer a revolução. Até o Marx não havia ideia da vanguarda se impor. Ao contrário, havia até certas restrições ao blanquismo e tal. Lenin, por exemplo, não era por acaso que ele se dizia um jacobino, porque os jacobinos na Revolução Francesa, Blanqui na Revolução Francesa do século seguinte, eram nomes que se expressavam por cima até do próprio movimento, eram nomes que formulavam. Quando você pensa, você pega um texto de Saint-Just, que era o quadro mais próximo do Robespierre, era um menino de 25 anos. Você precisa ver a formulação. Ele fez uma Constituição. E não tinha atrás. O máximo que eles tinham atrás dele era Rousseau. Não havia análise econômica formulada pelos economistas ingleses,
era o tempo da formulação do socialismo utópico, e a filosofia alemã, com muitos. Não havia aquela coisa já definida que o Lenin passou a ter pronto na mão. Ou seja, a filosofia alemã, a economia americana, a inglesa, o socialismo francês já tinham produzido aquilo que o Lenin pôde unificar e colocar em cima do Partido Revolucionário. Então, o Jones Manuel, sem comparação nesse nível, evidente, é alguém que, na realidade brasileira, é um fenômeno e tem que ser respeitado e olhado como tal.